E aí, moçada de banco de dados, vamos mais uma videoaula. Aqui é o professor Frederico, vamos falar um pouquinho de Oracle, PL, SQL. A gente vai falar um pouquinho de blocos anônimos e vamos resolver alguns exercícios. Vamos aprender na prática, tá? Bom, vamos ao enunciado. Imagina o seguinte cenário. Tem uma empresa de vendas, e ela pretende nesse final de ano, né? Então a direção da empresa deseja aumentar o salário dos seus funcionários. Mas antes disso, ela precisa fazer projeções para avaliar o impacto financeiro. A gente sabe que toda empresa só vai dar aumento de salário para funcionário se ela vê que ela tem condições de pagar e condições de continuar tendo lucro, né? Então ela precisa primeiro avaliar o impacto financeiro para depois ela promover o reajuste. E em cima desse impacto financeiro ela vai definir qual reajuste. Ela está em mente, né, pretende colocar um reajuste em cima dessa tabelinha. O funcionário que ganha de 0 até 5 mil reais, ele ganharia 15% de aumento. O funcionário que ganha acima de 5 mil até 10 mil, 10% de aumento. E acima de 10 mil reais, 5% de aumento. Então, qual que é a ideia? Que a gente, utilizando PL e SQL, nesse momento apenas blocos anônimos, que é para fixar o conteúdo, é para a gente escrever um programinha lá no SGBD do Oracle, que acesse os dados da tabela de funcionários e informe o valor a mais que será gasto pela empresa com o aumento, ou seja, o impacto financeiro. Se a empresa gasta 1.300.000 reais, por exemplo, por mês com folha de pagamento, depois desse aumento ela vai passar a gastar quanto? Quanto a mais? 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão? Não sei. Então a gente vai criar esse programinha, um bloco anônimo, né, um códigozinho bonitinho, no SGBD do Oracle, e rodar isso aí, passar para o dono da empresa ou para o pessoal da área de finanças, se vale a pena ou não dar esse aumento, de acordo com essa tabela, ou se pode se mexer nisso aí. Beleza? Então a tarefinha de hoje é essa. Bom, vamos para o nosso Oracle SQL Developer e vamos começar a trabalhar. Bom, para vocês que são meus alunos, vocês já têm lá o escopozinho lá do nosso modelo físico da base de dados de vendas, o eVendas, então tá bem mais tranquilo. Bom, bora lá, moçada. Primeira coisa que eu tenho que pensar é quais as informações que eu preciso, né, para poder pensar nesse aumento. Lembre-se de uma coisa, a gente não vai dar o aumento, você não vai fazer update nenhum na base de dados, você simplesmente vai simular o aumento e guardar a diferença entre o total que é pago hoje na folha de pagamento e o total que seria pago com esse aumento. Então a gente faz uma simulação do aumento, pega o salário atual, pega o salário com aumento, menos o salário atual, e aí a gente vai ter essa diferença. Porém, eu não preciso falar quanto que é a diferença para cada funcionário. Eu só preciso do montante. Beleza? Bom, normalmente, gente, a gente faz primeiro, antes de jogar num programinha, ou num procedimento, ou numa função, um selectzinho para a gente ter uma noção, né, de quais as informações que eu preciso pegar no banco. Se eu vou buscar informações no banco, não vai dar para mim fazer um bloco anônimo, né, tradicional, né, fazendo cálculo e por aí. Eu preciso buscar informações no banco, então eu preciso de um cursor. Esse cursor é que vai rodar um select para mim e vai me trazer informações, e aí sim eu utilizo a linguagem de programação para manipular essas informações do jeito que eu necessitar. Bom, então um cursor, primeiramente, nada mais é do que um select, uma busca lá no banco, para a gente extrair as informações que a gente precisa do banco, para depois trabalhar o nosso programinha. Então, o que eu preciso, né, de informações do banco? Eu preciso do salário do funcionário, do salário atual lá, e do nome desse cara. Por que eu preciso do nome desse cara? Porque eu vou pegar o nome, pegar um salário, e aí eu vou fazer, né, uma simulação do aumento desse funcionário e está guardando isso aí.
Nesse momento eu acho que nem do nome a gente não precisa. Mas vamos pensar um pouquinho na frente, vai que o pessoal de finanças lá nos pede um relatório detalhado. Então vamos passo a passo. Então inicialmente a gente precisa de ter um selectzinho para saber o que a gente vai retornar. Então vamos pensar que a gente precisa, por exemplo, da matrícula, do nome e do salário desse funcionário. Na verdade não vai precisar nem de matrícula nem de nome, mas vamos pegar esse cara aí, porque se precisar de fazer algum tipo de relatóriozinho detalhado, né, a gente vai precisar fazer isso aí. Mas, inicialmente, se eu der um select aqui, sei lá, vamos pegar aí o nome e o salário do funcionário. De que tabela que é? Funcionários. Beleza? Tem alguma cláusula? Não, tem uma cláusula não. Vamos ver como é que vai ficar esse select aqui. Ah, beleza. Então, traz lá para mim o nome e o salário. É a única coisa que eu preciso para verificar, né? Ah, Frederico Gomes ganha R$ 24.744,96. De acordo com a nossa tabelinha, está acima de 10 mil, vai receber 5% de aumento. Então esse cálculo que eu vou fazer, e depois fazer um comparativo com o que é pago hoje, né, e com o que será pago, e aí eu vou ter uma diferença. Então eu não preciso nem de matrícula não. Então esse selectzinho aí, eu vou transformar ele num cursor. Por quê? Porque ele vai me retornar todas essas linhas. Para cada linha eu faço o quê? Verifico em qual faixa da tabela que esse funcionário se encontra e simulo o aumento. E aí, ao mesmo tempo, eu já guardo essa diferença para no final eu mostrar. Beleza, moçada? Então, vamos começar a pensar no nosso programinha. Deixa aqui o nosso selectzinho que a gente vai compor no nosso cursor com ele. A gente sabe que para que o nosso programinha rode, eu tenho que dar um set server input output on, né, para habilitar a rodagem dos blocos anônimos. E eu tenho toda aquela estruturinha. Eu tenho lá o declare, né, para minha área de variáveis. E o que eu preciso de variável? Eu preciso de uma variável nome, que eu posso colocar que ela é igual a da tabela de funcionários ponto nome, tá? Para definir o tipo, e aí eu falo que ele é do mesmo type. Oh, danado. Pronto. O que mais? Eu posso definir uma variável, sei lá, sal. Salário. Type. Beleza. Está declarado minhas duas variáveis. E eu preciso também desse cara aqui, ó. Chamar ele de diff, que vai ser minha diferença. Ah, eu quero declarar um tipo. Eu posso declarar o mesmo tipo aí do salário, tá? Já que eu vou armazenar aí, vou armazenar um do mesmo padrão do que está lá na tabela do campo salário, tabela de funcionários do campo salário. Então tá aí minhas variáveis. E esse nome, volto a frisar para vocês, não vou precisar dele, mas já deixa ele aí, que pelo menos a gente já tem uma noção do nome de cada um. E caso precise mostrar um relatóriozinho mais detalhado, o nome vai fazer diferença. Beleza? Bom, então tem aqui minhas declarações de variáveis. Se eu quisesse configurar alguma funçãozinha para utilizar no meu programa, algum procedimentozinho, seria aqui. Como eu não vou fazer isso, aí eu tenho aqui agora o nosso bloco de begin end. Begin end, ponto e vírgula, e eu vou escrever o nosso programinha aqui dentro. Tá? Bom,
se eu tenho um selectzinho, preciso de várias informações, eu preciso de um cursor, moçada. Então, ainda antes, como se fosse uma variável, eu tenho que declarar o meu cursor, né? Eu vou usar lá o comando cursor, vou dar um nome para esse cara, vou chamar ele de C underline func, de cursor funcionário. Isso. E aí aqui, ó, vou definir o que o meu cursor vai fazer, que nada mais é do que o meu select. Dá um Ctrl X aqui nesse cara e vamos colocar aqui, ó, dentro do cursor. Então o que meu cursor faz? Dá um select, traz o nome, o salário da tabela de funcionários. Beleza? Bom, pronto, está criado o meu cursor, está criado as minhas variáveis. E aí vamos começar aqui. A primeira coisa, eu vou inicializar a variável diff, tá? Para não passar nenhuma bobeirinha, nenhuma sujeirinha aí, ok? As outras duas variáveis eu não preciso inicializar porque é meu cursor que vai alimentar elas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um open, né? Vou abrir o meu cursor com o comando open, nome do cursor, func, beleza, abri aqui o meu cursor. Bom, o que eu vou fazer com o meu cursor? Como o meu cursor vai trazer várias linhas, eu vou trabalhar como se fosse um loop, como se fosse uma estrutura de repetição. Como se fosse, não, é uma estrutura de repetição. E aí eu vou dar um loop, tá? Vou dar um loopzinho nesse cara. E vou dar nele também agora um fetch. O que é um fetch, Fred? Um fetch é para mim jogar os valores que está trazendo no select do cursor ali, ó, nome e salário, para dentro das variáveis que eu criei, tá? Então, bora lá. Vamos dar um fetch nesse cara aí. Então, fetch, nome do cursor, func. O que mais? Opa, perdão, gente. Um into. E aí, olha, a primeira informação que o meu select traz é o nome, né? Então, eu vou guardar dentro da variável nome. E a segunda informação é o salário. Eu vou guardar dentro da variável sal. Beleza? Olha, então tá dado o fetch. Dado o fetch, agora eu já defini onde é que eu vou guardar as informações retornadas pelo meu cursor. Feito isso, eu tenho que definir até quando o meu cursor vai rodar, tá? Então o que eu falo? Ó, você vai rodar, tá? Você vai rodar até que C underline func not found, ou seja, não tenha mais dados, ok? Então que hora que eu vou parar? Que hora que eu vou dar um exit? Quando não tiver mais informações, ele vai rodar inteirinho. A hora que o meu cursor, que é aquele select lá, nome, salário, não tiver mais linhas a retornar, ele vai parar. Beleza? E aí agora eu posso fazer tudo que eu quiser aqui dentro desse loop. O que eu preciso fazer dentro desse loop? Para cada funcionário que ele me retornar, o que eu vou fazer? Vou pegar o salário, verificar em qual faixa daquela tabela ele se encontra e vou simular o aumento. Beleza? Bom, feito isso aí, eu já estou vendo aí que eu vou precisar de uma outra variávelzinha, tá? Para quê? Preciso de uma variávelzinha aqui para mim armazenar o salário do cara com aumento, tá? Então vou chamar ela de sal aumento, sal aumento, no lugar aqui do diff. Mesmo tipo, tá? Que vai ter casas decimais lá bonitinha. Beleza, vamos continuar então. Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar o salário. Como é que a gente verifica o salário? Estrutura condicional. Então, ó, if then, dentro do parênteses eu vou colocar a minha condição. Qual que é a minha condição? A primeira faixa da tabela. Se sal for menor ou igual a 5.000, porque não tem ninguém aí ganhando zero, né, galera? Então, se sal for menor ou igual a 5.000, o que eu vou fazer?
de acordo com minha tabelinha lá, o cara que ganha até 5 mil, ele tem 15% de aumento. Então eu vou lá naquela variável que eu criei lá, ó, sal aumento, e coloco lá o valor do salário desse funcionário vezes 1,15. Por quê? Que é para me aumentar em 15%. Ok? O que mais que eu preciso? Eu preciso guardar a diferença, que é realmente o que me interessa lá no finalzinho. Então, ó, diff vai receber diff mais sal aumento. Então, todos os funcionários que entrarem nessa faixa aqui, né, mais aumento não, né, galera? Diff vai receber salário com aumento menos o salário. Aí sim eu tenho quem? Eu tenho a diferença. E como eu tenho que ficar guardando dentro de diff para saber a diferença total, né? Não é só daquele funcionário. Então diff vai receber diff mais sal aumento menos sal. A diferença do aumento do outro. Beleza? Eu tenho aqui outra faixa. Então, else. Tá? Um elsezinho. E aí eu tenho outro if. E aí, gente, Ctrl C, Ctrl V, né, galera? Até com esse else aqui que vai ficar lindo. Ctrl C, Ctrl V. Vou manter a indentação, porque meu professor de algoritmo era chato pra caramba. E aí ele falava comigo, opa, indentação, cara, pra você saber quem tá dentro de qual estrutura. Então agora, é menor de 10 mil, né? Então, se ele não for menor de 5, agora ele vai ser menor de 10. E aí a única coisa que eu vou mudar aqui é o tamanho do aumento, que é de 10%. O cálculo aqui é o mesmo. E agora, por último, ó, primeira faixa, menor de 5 mil. Segunda faixa, até 5 mil. Primeira até 5 mil, segunda até 10 mil. E a última, acima de 10 mil. Acima de 10 mil, qual que é o aumento? 5%. 0,5. Beleza? Então, tá feito. Eu só tenho que vir aqui fechando agora. End if e end if. Então, ó, fechei esse if e fechei esse if. Viu a importância da indentação? Beleza? Bom, tem mais alguma coisa para mim fazer nesse loop aqui, ó? Se não tem mais nada para mim fazer nesse loop, eu vou fechar esse cara também. Tá? Então, end loop. Fechado meu loop. E aí eu posso o quê? Close cfunc. Fechei também quem? O meu cursor. Então, fechei todo mundo bonitinho. Então, já saí do cursor. É óbvio que depois que esse cursor rodar aqui com todas as linhas da tabela de funcionários, verificando, simulando o aumento e guardando a diferença, a hora que ele acabar isso aqui, automaticamente eu já terei o que? O valor, né, da diferença. Então só preciso mostrar agora, moçada. E aí eu vou usar um comandinho de saída, né? dbms, o famoso dbms output. Olha que beleza, ó. Já trouxe prontinho aqui para mim. dbms output putline. Então vou mostrar lá aqui dentro, ó, o que tiver entre aspas simples é texto e o que tiver fora é variável. Beleza? Dois pipezinhos para separar o que é texto, o que é de variável ou variáveis de variáveis. Então, o que eu quero mostrar aí? Qual o valor do aumento de custos, né? Com o aumento. Então, vou colocar aí. Aumento de custos com o reajuste de salário.
salários. Beleza? Então aí vai mostrar isso aí. Agora eu quero mostrar quem? Aonde que está o valor. Dou um pipe aqui e coloco quem? A minha variável diff. Posso simplesmente colocar diff. Vou fazer diferente aqui, ó. Vou colocar um R cifrão para ficar bonitinho. Um espaço. E a variável diff, ponto e vírgula. Morreu o nosso programinha, até porque o end está aqui embaixo. Ó. Beleza? Posso fazer uma perfumariazinha. Colocar uma linhazinha bonitinha. Olha que lindo. Tira aqui o riff. Pronto. E aí, beleza. Ai, Fred, eu queria já mostrar o CR cifrão com o máximo aqui. Pessoal, todas as funções do SQL funcionam aí. Do chat, quiser alterar, mostrar lá. Tá bom? Bom, vamos ver se esse negócio está rodando ou não. Se a gente cometeu algum erro ou não. Vou ativar meu servidor aqui para rodar o programinha. Foi. E aí aqui eu vou rodar quem? Meu programinha, ou o que a gente chama de bloco anônimo. Ó, aumento de custo com reajuste de salário, R$ 97.597,64. PLSQL concluído com sucesso. Maravilha, moçada. Esse foi o nosso primeira resolução de exercício de PLSQL blocos anônimos. Logo, logo a gente faz os demais. Beleza? Aquele abraço e até a próxima.